Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí novamente para o quadro Descomplicando. E hoje o assunto, a pergunta que foi nos enviada, ela é um pouco mais histórica. E eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho do que nós estudamos. Já vou adiantar, não tem como você deixar esse assunto explicadíssimo, trazer todas as referências, toda a história, porque é um assunto grande, é um assunto imenso e eu precisaria de horas aqui para estar falando para vocês. Mas eu quero tentar simplificar, eu quero tentar tornar esse vídeo objetivo, mas eu quero que você fique até o final, tá? Porque tem uma mensagem no final bacana para você aí, tá bom? Então o que foi nos enviado hoje é qual é a diferença de ser calvino ou de ser armínio, ou calvinista e arminianismo. Qual é a diferença dos dois? Para a gente entender o princípio de tudo, o calvinismo ele vem de João Calvino, que foi um teólogo francês lá no século XVI, e ele é considerado um dos maiores líderes da reforma protestante. E Calvino, quando ele faz o estudo teológico dele, ele traz dentro do seu estudo algumas afirmações, ele traz ali algumas coisas exemplificadas dentro da palavra com versículos. E dentro disso começou a surgir um outro lado que foi através de Jacob Arminius, que foi convidado a estudar para tentar trazer uma outra visão dentro da própria teologia de João Calvino, para tentar verificar se de fato aquilo que João Calvino estava falando era correto, se tinha alguma contradição dentro daquilo. Então Jacob Arminius, ou em português Jacó Armínio, ele trouxe 5 teses que batem totalmente de uma forma diferente, de uma opinião diferente de João Calvino. E eu quero trazer aqui essas 5 teses e depois eu quero trazer as de João Calvino para que você possa ver a diferença que tem nos dois, certo? Vamos lá então. Então, Jacob Arminius, vamos falar assim, ele trouxe a primeira tese do livre-arbítrio. Sim, ele disse que na Bíblia nós temos a liberdade de escolha. Sim, nós somos seres humanos e nós temos na nossa vida liberdade de escolha, ou seja, livre-arbítrio para decidir. Certo? Então eu decido se eu quero pecar ou não, eu decido se eu quero Deus ou não, certo? Segunda tese que ele trouxe, a eleição condicional, ou seja, o que quer dizer isso? Que Deus elege quem de fato tem fé nele. Então ele trabalha assim, primeiro você gera fé, e tendo fé, você recebe a regeneração. E o que é a regeneração? É a transformação de dentro para fora. Então eu, Bruno, preciso primeiramente ter fé em Deus para depois recebê-lo e assim automaticamente ser transformado. A terceira tese que ele traz é a expiação universal. O que quer dizer isso? Que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele foi para todos, sim, para todos. Qualquer um que quiser receber Jesus como seu legítimo e único Salvador, tem esse acesso pelo sacrifício de Jesus na cruz. Tá? Quarta tese, graça resistível. O que é graça resistível? É que eu posso querer o Espírito Santo ou não, ou seja, eu posso recusar o Espírito Santo. Então ela é uma graça resistível, eu consigo resistir e não aceitá-lo. Ele traz essa como quarta tese. E a quinta tese que ele traz, né, Jacob Arminius, que o homem pode cair da graça. E o que seria isso? Que nós podemos um dia receber a salvação, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receber o batismo do Espírito Santo e na caminhada eu posso, quem sabe, cair no pecado e ficar no pecado e nunca mais voltar e perder a minha salvação. Essas foram as 5 teses de Jacob Arminius. Mas não foi João Calvino que fez isso, e a gente precisa entender que eles em si nunca tiveram se conversando, porque foram tempos diferentes os dois, eles nunca tiveram debatendo, eles nunca foram um contra o outro, para iniciar já, para não colocar que há uma intriga entre os dois, não, foi os seus seguidores, os estudiosos, através dos estudos deles, que tomaram, vamos dizer, essas dores. Então, nisso, os estudiosos pegaram todas as histórias, todos os estudos de João Calvino
e eles trouxeram 5 teses para bater com as 5 teses de Jacob e Arminius. E eles trouxeram primeiro, depravação total. O que seria isso, depravação total? Diferente do livre-arbítrio, eles entendem que todos estão mortos, nós fomos mortos por causa do pecado. Então, logo, nós não teríamos o livre-arbítrio, nós não teríamos a condição de escolher Deus. Nós somos escolhidos por Deus, não é nós que escolhemos Ele. Segundo, eleição incondicional, ou seja, a salvação não depende de nós, é Deus que nos escolhe. Sim, então é diferente de fé mais regeneração, como é no arminiano, né? E ao contrário, então é regeneração mais fé, ou seja, os calvinistas entendem que primeiro Deus vem, nos regenera, nos transforma e depois a gente adquire fé. Terceira tese, que é uma expiação limitada, ou seja, o sangue de Jesus, o sacrifício na cruz, foi derramado somente pelos escolhidos, para os escolhidos, não para os que não foram escolhidos. Quarta tese, que a graça de Deus ela é irresistível. O que é isso? Quando o Espírito Santo vem através da vontade do Pai, não existe homem nenhum que consiga resistir. Então ela é uma graça irresistível. E a última tese que bate com a tese do Jacob e Arminius, ou seja, os seus seguidores, é que a perseverança dos santos. Uma vez que a gente foi salvo, não tem como a gente retroceder. A gente é salvo para sempre. Essa é a quinta tese que bate contra a tese de Jacob e Arminius. Então, você vai notando ali que Armínio trabalha com a questão de nós sermos salvos pelas nossas decisões, escolhas e pela nossa colocação, ou seja, nós nos colocamos e nós buscamos em Deus. E Calvino já vai forçar e vai dizer que na verdade não, é Deus que nos escolhe, nós só somos salvos pela graça dele e ele não tem que nos dar explicação porque ele escolheu fulano ou ciclano ou beltrano. Tá bom? Essa é a diferença, né, de Jacob e Arminius, ou seja, arminianismo, para João Calvino, ou calvinismo, certo? Mas eu quero ler para vocês, porque eu não quero trazer aqui uma complicação para vocês, porque o quadro aqui é descomplicando, então não posso complicar. E eu quero trazer uma resposta em cima dessas duas teses, desses dois estudos, dessas duas colocações, certo? Essas duas defesas. Eu quero que você que pode, abra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante, que eu vou estar abrindo aqui. Se você não quiser, acompanhe aqui comigo, ou pause o vídeo e leia junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão, preste atenção, por isso que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio do quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, antes de você tomar uma decisão em defender o calvinismo ou arminianismo, ou se colocar no meio de um dos dois, ou querer defender um e dizer que o outro está errado, o que você e eu precisamos entender? Que nós precisamos ver e olhar e crer em Cristo.
Apóstolo Paulo, ele chegou em Coríntios, ele disse, vocês estão agindo na carne, está vendo vocês divisão, está vendo entre vocês inveja. E uns estão dizendo que são de Apolo e outros estão dizendo que são de mim, de Paulo. Mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam voltar e prestar atenção que o edifício, ou seja, onde vocês precisam estar firmado a fé de vocês, precisa estar em Cristo. Por isso que a Escritura vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 6, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, nós não temos que nos preocupar se nós somos calvinistas ou arminianismo, ou se nós somos de direita ou se nós somos de esquerda. Nós precisamos olhar e focar nas coisas do alto, certo? Então, eu e você precisamos entender que nós somos de Cristo. Foi Ele que pagou um alto preço pela nossa vida. Foi Ele que se entregou na cruz sem ter nenhum pecado. Que nós fôssemos libertos do pecado, para que nós pudéssemos receber de Deus, através de Jesus Cristo, a paz de Deus. Certo? E eu quero te tratar um desafio, propor um desafio para você que está assistindo aí o vídeo. A escrever embaixo aí, hashtag, no comentário aí mesmo, hashtag eu sou de Cristo, certo? Escreve aí, hashtag eu sou de Cristo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus stories e coloque hashtag eu sou de Cristo e compartilhe o @PCYang, tá bom? Para que todos possam estar assistindo esse vídeo e que possam juntos entender que nós não somos da direita, nós não somos da esquerda, nós não somos de Calvino, nós não somos de Armínio, mas nós somos de Cristo. Eu sou de Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.